Pensei que pegar minha esposa me traindo fosse a pior traição possível. Depois descobri que ela vinha roubando da empresa da família havia anos. Mas quando a irmã dela apareceu com um envelope lacrado meses após o divórcio, eu soube da verdade terrível. Camila não era só uma infiel e ladra. Meu nome é Osmar Oliveira. Tenho 44 anos e sou dono da Hidráulica Oliveira, aqui em Campinas, interior de São Paulo. Abri a empresa com meu pai, Valdemar, quando eu mal tinha saído do ensino médio. Começamos do zero, só nós dois e uma Kombi velha que quebrava mais do que andava. Hoje temos 6 caminhonetes, 8 funcionários e contratos com metade dos condomínios novos da cidade. A Camila sempre cuidou do financeiro, enquanto eu me dedicava às obras. Parecia a parceria perfeita. Aquela terça-feira começou normal. Primavera em Campinas costuma ser abafada, com aquele calor que prenuncia chuva no fim da tarde. Eu estava terminando um serviço no residencial Parque das Acácias, trocando aquecedores a gás, quando meu celular vibrou. Mensagem da Camila. Vou ficar até mais tarde hoje. Jantar com o cliente. Não me espera. Nada de anormal. Camila trabalhava na agência Nova Comunicação, no centro, cuidando de campanhas para empresas locais. Ela vinha fazendo hora extra direto. Dizia que tinham fechado com uma grande conta do varejo que exigia atenção constante. Eu confiava. Depois de 16 anos de casamento, por que não confiaria? Mas algo me incomodava enquanto eu guardava as ferramentas na caminhonete. Talvez fosse a frieza dela nos últimos tempos, ou o jeito como se assustava cada vez que o telefone tocava. Pequenas coisas que não se encaixavam. Decidi passar no escritório dela por volta das 7. Levar um jantar do restaurante japonês que ela adorava. Pensei que ela ia gostar do gesto, e para ser sincero, eu sentia falta da companhia dela. Entre a minha agenda de obras e os novos clientes exigentes dela, a gente mal se via. A Nova Comunicação funcionava num galpão reformado na Vila Industrial. Tudo em vidro e tijolo aparente. Bem moderno. Do jeito que a Camila gostava. Estacionei do outro lado da rua e peguei a sacola de comida, mas parei quando vi o carro dela no estacionamento. Um Honda Fit azul que ela dirigia havia 5 anos. Estacionado ao lado de uma BMW preta que eu não reconhecia. O prédio parecia quase vazio, só com algumas janelas acesas no segundo andar. Dava para ver a silhueta da Camila pela sala de reunião envidraçada, mas ela não estava sozinha. Um homem de terno estava muito próximo, mais perto do que qualquer reunião de negócios exigiria. Enquanto eu assistia, paralisado na calçada com a comida esfriando, ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Foi ali que meu mundo desabou. Camila riu de algo que ele disse, aquela risada musical por quem me apaixonei 20 anos atrás, e se inclinou para ele. Aí se beijaram, devagar e sem pressa, como se já tivessem feito isso 1000 vezes. Eu peguei o celular com a mão tremendo igual a de um moleque e tirei uma foto pela janela. A imagem queimou na minha retina. Minha esposa de 16 anos nos braços de outro homem. Os dois sorrindo como se não tivessem nada com o que se preocupar. A comida pareceu pesar 1 tonelada na minha mão enquanto eu voltava para a caminhonete, as pernas se movendo no automático. Fiquei lá 10 minutos, olhando aquela foto, antes de finalmente ligar o motor e ir para casa. Nossa casa vazia. Não fui para casa naquela noite. Não suportaria entrar e ver a caneca da Camila na pia, o livro dela na mesinha de cabeceira, todos os pequenos traços da vida que construímos juntos. Em vez disso, fui para uma pousada simples na beira da rodovia Anhanguera. Paguei em dinheiro e me sentei numa colcha áspera fitando a foto no celular. A imagem me assombrava. O rosto da Camila erguido para aquele estranho. A mão dela apoiada no peito dele como se ela pertencesse a ele. Dayson, tentando entender o que eu tinha visto. O homem parecia familiar, embora eu não o identificasse de imediato. Bem vestido, confiante, o tipo de sujeito que provavelmente dirigia a BMW preta. Por volta da meia-noite, o celular vibrou com uma mensagem da Camila. Acabei agora. Indo para casa. Te amo. Te amo. As palavras doeram como um tapa. Desliguei o telefone e tentei dormir. Mas cada vez que fechava os olhos, eu os via juntos. De manhã,
Eu me sentia como se tivesse sido atropelado pelo meu próprio caminhão. Liguei para o meu encarregado, o Roberto, e disse que estava doente. Primeira vez que faltava ao trabalho em 3 anos. Mas eu não confiava em mim perto de clientes. Não com aquela raiva queimando no peito. Em vez de ir para a empresa, fui até a casa do meu pai no residencial Terceira Idade Parque das Flores. Valdemar Oliveira, 71 anos, lúcido como sempre, apesar de os médicos dizerem que a memória dele estava começando a falhar. Ele havia construído a hidráulica Oliveira do nada. Me ensinou tudo sobre tubulações, negócios e caráter. Se alguém podia me ajudar a pensar direito, era ele. Você está com uma cara horrível, meu filho, Valdemar disse quando entrei no pequeno apartamento. Ele estava na poltrona, lendo o jornal como fazia todo santo dia. Pai, preciso te perguntar uma coisa, falei, me acomodando na cadeira à frente dele. Quando você suspeitou que ela tinha um caso, o que você fez? O rosto dele fechou. Minha mãe nos deixou quando eu tinha 12 anos. Fugiu com um vendedor viajante. Meu pai nunca falava muito do assunto, mas eu sabia que quase o destruiu. Eu juntei provas, Valdemar disse baixinho. Não podia acusar, sem ter certeza. Mas, Osmar, uma vez que você sabe, não tem como dessaber. Está preparado para isso? Balancei a cabeça, embora não estivesse preparado para nada. Como eu descubro quem ele é? Valdemar se inclinou para a frente, as mãos calejadas segurando os braços da poltrona. Você começa a cavar, com cuidado, e documenta tudo. Se isso for para onde estou pensando, você vai precisar de munição. Ele estava certo. Eu não podia simplesmente confrontar a Camila com base numa foto. Precisava de fatos, evidências, o quadro completo. Meu pai sempre ensinou: medir 2 vezes, cortar uma só. O mesmo princípio valia ali. Se você quiser compartilhar sua história pessoal para que apareça no próximo episódio, escreva para o e-mail que está na tela. Naquela tarde, passei de novo pela Nova Comunicação. A BMW preta estava no mesmo lugar. Anotei a placa e esperei. Por volta das 6, Camila saiu com o mesmo homem da noite anterior. Foram para os carros separados, mas o jeito como ele olhava para ela, o pequeno sorriso que trocaram, me contou tudo. Segui a BMW até um condomínio de alto padrão no bairro Taquaral. Vi o sujeito estacionar e entrar. No dia seguinte, eu descobriria quem era aquele cara. Na manhã seguinte, fiz algo que nunca tinha feito em 16 anos de casamento. Mexi nas coisas da Camila. Comecei pela bolsa enquanto ela estava no banho, as mãos tremendo como age um ladrão dentro da própria casa. Encontrei recibos de restaurantes que eu nunca tinha pisado, postos de gasolina do outro lado da cidade e um cartão de crédito empresarial que eu não conhecia. O cartão estava no nome da hidráulica, Oliveira. Camila sempre cuidara dos livros. Dizia que era mais fácil porque entendia de despesas com marketing. Eu confiei plenamente. O maior erro da minha vida. Quando Camila saiu para o trabalho, fui direto à agência do Banco do Brasil. Helena Rodrigues, nossa gerente havia 10 anos, me recebeu com o sorriso caloroso de sempre. Osmar, o que traz você aqui hoje? Helena perguntou, indicando a mesa. Preciso dar uma olhada nos extratos da empresa, Helena, respondi, tentando manter a voz firme. A Camila comentou algumas divergências que eu deveria verificar. Helena acessou as contas no computador. E o que vi gelou meu sangue. Transferências para empresas das quais eu nunca ouvirá falar. Lacerda Consultoria. Prêmio Soluções Limitada Grupo Estratégico de Marketing. Pagamentos de 500 a 5 mil reais, distribuídos ao longo de 2 anos para se misturarem às faturas legítimas de fornecedores. No total, quase 200 mil reais tinham sumido do nosso negócio. Helena, você pode imprimir os extratos dos últimos 3 anos. Pedi, com o maxilar travado. Claro, Osmar. Está tudo bem. É só para conferir direitinho. Menti. Dentro da caminhonete, espalhei os extratos pelo painel. O padrão era claro. Camila estava drenando a conta da empresa, sistematicamente, mascarando os rastros com pagamentos falsos a fornecedores. A mulher que me dava beijo de despedida toda manhã vinha roubando da nossa família, havia anos.
Meu telefone tocou. Era o Mateus, meu filho de 22 anos do primeiro casamento com a Natália. Pai, sua voz tá estranha, Mateus disse. Tá tudo bem. Mateus estudava administração na Unicamp, um garoto esperto que herdou a intuição da mãe. Eu sempre fui sincero com ele, mas aquilo era doloroso demais para compartilhar assim. Coisas do trabalho, filho. Ei, você ainda está fazendo aquela matéria de contabilidade forense? Tô. Por quê? Você precisa que eu resolva algum crime de colarinho branco. Ele brincou. Talvez. Dá para me encontrar hoje à noite. Preciso de alguém de confiança para analisar uns números. Houve uma pausa. Pai, você está me assustando. O que está acontecendo? De noite, filho. Traz o notebook. Eu ainda tinha uma parada para fazer. O registro do condomínio listava um S. Lacerda no apartamento 42. A Lacerda Consultoria estava sangrando nossa conta. Hora de descobrir exatamente quem estava dormindo com a minha esposa. Nas 2 semanas seguintes, interpretei o papel de marido dedicado enquanto construía meu caso. Levava café na cama para Camila, elogiava o novo corte de cabelo, até sugere uma viagem de fim de semana. Tudo enquanto documentava cada mentira, cada telefonema suspeito, cada vez que ela dizia que ia trabalhar até tarde. A parte mais difícil era agir normalmente perto da Lara, minha filha de 6 anos. Minha pequena corria para mim quando eu chegava, jogava os braços no meu pescoço e contava do dia na escolinha. Ela não fazia ideia de que o mundo dela estava prestes a explodir. Papai, por que a mamãe agora só fica no celular? Lara perguntou uma noite enquanto eu ajudava na lição de casa. A pergunta me acertou como um golpe de marreta. Ela só está muito ocupada com o trabalho, amor. Ela brincava comigo depois do jantar. Agora só fica no quarto. Crianças veem tudo. Apertei-a forte, sentindo o cheiro do shampoo de morango. Às vezes os adultos ficam ocupados e se esquecem de se divertir. Mas isso não quer dizer que a gente não ama você. A mentira tinha gosto amargo, mas eu não podia jogar o peso da verdade em cima de uma menina de 6 anos. Naquela noite, depois que a Lara dormiu, encontrei Mateus numa lanchonete 24 horas na saída da cidade. Meu filho estava visivelmente preocupado quando empurrei uma pasta de papel pardo pela mesa. Pai, o que é isso tudo? Mateus perguntou, folheando extratos e e-mails impressos. Sua madrasta estava roubando da empresa. Preciso que você me ajude a provar. O rosto de Mateus empalideceu. Você tem certeza? Talvez tenha uma explicação. Filho, eu peguei ela com outro homem. O dinheiro é só a cereja no topo desse bolo podre. Por 2 horas, Mateus me orientou na análise das provas financeiras. As aulas dele ensinavam a detectar irregularidades, e o esquema da Camila seguia padrões que eles estudavam como fraude típica de livro-texto. Pai, isso é desvio de dinheiro, claro como água, Mateus disse por fim. Esses pagamentos de fornecedores. Eu cruzei os nomes com o cadastro da Receita. 2 CNPJs não existem, e um terceiro foi baixado há 5 anos. Alguém criou empresas de fachada ou simplesmente inventou os nomes. Qual o próximo passo, filho? Mateus fechou o notebook, o maxilar travado com uma determinação que eu reconheci da mãe dele. Você documenta tudo, contrata um advogado e vai para cima. Mas, pai, você está preparado para essa briga? Pensei na Lara dormindo tranquila no quarto dela, na empresa que meu pai e eu erguemos do nada, em 16 anos de casamento construído sobre mentiras. Filho, estou preparado desde o momento em que vi ela nos braços de outro homem. Armado com a análise de Mateus e 3 anos de extratos bancários, fui ao escritório da doutora Patrícia Almeida, a advogada de família mais implacável de Campinas. Patrícia tinha cuidado do divórcio complicado do meu amigo Ricardo, deixando a ex-mulher traidora sem nada. Se alguém podia navegar naquele pesadelo, era ela. O escritório ficava num casarão antigo no Cambuí, todo em madeira escura e livros jurídicos sérios. Patrícia tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e olhos afiados que não perdiam nada. Osmar Oliveira, ela disse, apertando minha mão com firmeza. Ricardo Torres falou muito bem de você. Em que posso ajudar?
Eu expus tudo. A foto de Camila com Sandro, o dinheiro desviado, a análise financeira de Mateus. Patrícia ouviu, sem interromper, fazendo anotações ocasionais num bloco amarelo. Quase R$ 200.000 em 2 anos, Patrícia disse, revisando os extratos. Osmar, isso não é só adultério. É crime de apropriação indébita e estelionato. Sua esposa pode responder criminalmente. Não quero destruí-la, falei. Só quero proteger minha filha e minha empresa. Patrícia recostou-se na poltrona de couro. Sentimento nobre. Mas a Camila já se destruiu sozinha. A questão é, quanto da sua vida você está disposto a deixar que ela leve junto? Ela tinha razão. Camila estava jogando um jogo longo, sangrando a empresa enquanto representava o papel de esposa amorosa em casa. A mulher que deu beijo de boa noite na Lara na semana passada era a mesma que roubava do futuro da própria filha. O que eu preciso fazer? Perguntei. Precisamos de mais evidências. Vigilância, antecedentes desse tal Lacerda, uma auditoria contábil completa. Quanto mais munição tivermos, melhor será o acordo. Você quer manter sua empresa e a guarda da Lara. Nós vamos para o tudo ou nada. Patrícia me apresentou a um investigador particular chamado Tomás Damasceno, ex-policial civil especializado em crimes financeiros e casos de infidelidade. Tomás tinha minha idade, fala mansa, mas olhos que já tinham visto coisa demais. Sandro Lacerda já está na nossa mira há um tempo, Tomás disse enquanto nos sentávamos em sua sala. Ele tem um padrão. Mira mulheres casadas com acesso a dinheiro, isola, drena as contas e pula fora. É bom de papo. Sabe exatamente os botões que apertar. Nós o vinculamos a pelo menos outras 4 vítimas em 3 estados, mas ele é cuidadoso. Nunca deixa provas suficientes para a denúncia vingar. Quanto ele tirou das outras? Perguntei. Uma mulher perdeu a casa, outra a empresa de construção da família. Somados, os prejuízos passam de R$ 500.000. Ele fica com a parte dele e convence a mulher a esconder o resto. Elas acham que estão construindo um futuro juntos. A revelação caiu sobre mim como um balde de água fria. Camila não estava só me traindo. Estava sendo manipulada por um golpista profissional. Uma parte de mim sentiu pena. Mas essa pena morreu quando lembrei do rosto da Lara. Consegue me arranjar provas? Perguntei a Tomás. Me dê 3 semanas. Trago tudo o que você precisa. Naquela noite, fui para casa e interpretei o marido perfeito mais uma vez. Fiz o jantar, ajudei a Lara com a lição, até sugere que a Camila e eu víssemos um filme. Ela parecia distraída, não desgrudava do celular, mas eu apenas sorri e fingi não notar. Depois que ela foi dormir, me sentei no quartinho dos fundos, segurando uma foto da Lara no primeiro dia de aula. Minha pequena merecia mais do que essa bagunça. Custe o que custasse, eu faria com que ela tivesse. 3 semanas depois, Tomás Damasceno me entregou um envelope pardo que mudou tudo. Fotos de Camila e Sandro em restaurantes, hotéis, andando de mãos dadas pelo centro de Campinas como se não tivessem nada a temer. Investigações de antecedentes mostrando que Sandro tinha usado esquemas parecidos com outras mulheres. Uma trilha de papel ligando as contas de fornecedores falsos a uma caixa postal que Sandro controlava. E o mais condenatório, imagens de vigilância de Camila encontrando Sandro numa agência bancária em Jundiaí, onde abriram uma conta conjunta com informações falsas. O dinheiro desviado da empresa tinha sido canalizado para lá em parcelas pequenas, para evitar os alertas do COAF. Sua esposa estava lavando dinheiro para o Lacerda por meio de notas fiscais frias de consultoria, explicou Tomás. Ele fica com a comissão, ela mantém o resto. Tem cerca de R$ 150.000 guardados nessa conta de Jundiaí. O resto foi para o estilo de vida dele, a BMW, jantares caros, sabe-se lá mais o que. 150.000 quase 3 anos de trabalho roubado, escondido, enquanto eu fazia semanas de 60 horas para manter tudo de pé. Patrícia Almeida revisou tudo com a precisão de uma cirurgiã. Osmar, temos o suficiente para detoná-la. Desvio de dinheiro, adultério, fraude. Com esses padrões e o depoimento das outras vítimas, o Ministério Público vai se interessar. Ela terá sorte se escapar da prisão, quanto mais conseguir a guarda ou pensão. E a Lara?
Perguntei. Não quero que ela veja a mãe ser presa. Vamos conduzir isso com cuidado. Entramos com o divórcio e um pedido de bloqueio cautelar das contas da empresa. Ao mesmo tempo, apresentamos nossas provas ao Ministério Público. Oferecemos um acordo para Camila. Ela coopera totalmente, renuncia a qualquer direito sobre a empresa, aceita visitas supervisionadas e se declara culpada de um crime menor com restituição integral. Em troca, não pedimos a pena máxima. A maioria dos réus aceita o acordo em vez de encarar um júri. Naquela sexta-feira à noite, esperei até a Lara estar numa festa do pijama para confrontar Camila. Ela chegou em casa por volta das 10, dizendo que tinha ficado até tarde com a conta da loja de departamentos. As mesmas mentiras que vinha contando havia meses. Como foi o trabalho, querida? Perguntei, parado na cozinha com um envelope pardo escondido nas costas. Acabada, Camila disse, sem me encarar. Esse cliente é muito exigente. Talvez eu precise trabalhar no fim de semana também. Qual cliente, Camila? A conta da loja de departamento, zoou Sandro Lacerda. O sangue sumiu do rosto dela como se alguém tivesse aberto uma torneira. A bolsa escorregou dos dedos, derramando tudo no chão. Osmar, eu posso explicar. Explicar o quê? Puxei uma das fotos do Tomás, mostrando ela e Sandro aos beijos na saída de um hotel em Valinhos. Explica isso. Ou talvez você possa explicar os R$200 mil que roubou da nossa empresa. Camila desabou numa cadeira, as mãos trêmulas. Há quanto tempo você sabe? Tempo suficiente. Tempo suficiente para contratar advogada, investigador e documentar cada mentira que você me contou no último ano. Ela ergueu os olhos com lágrimas, e por um instante quase senti pena. Quase. Osmar. O Sandro disse que a gente podia recomeçar, que ele me amava. O Sandro é um golpista, Camila. Você não é a primeira mulher casada que ele engana, e não será a última. Ele fez isso com pelo menos outras 4. Você foi um alvo, só isso. A verdade a acertou como um golpe físico. Ela se curvou, soluçando sobre as mãos, entendendo enfim que tinha sido feita de trouxa por um profissional. O que acontece agora? Ela sussurrou. Pus o cartão de Patrícia Almeida em cima da mesa. Você liga para minha advogada na segunda de manhã. Vamos nos divorciar, Camila. A única dúvida é se você coopera ou se eu peço a punição máxima. Ela me olhou uma última vez. A mulher que eu amei por 16 anos. Agora uma estranha sentada na nossa cozinha. E a Lara? A Lara merece um pai que não minta para ela, eu disse, caminhando para a porta. Vou para a casa do meu pai. Não esteja aqui quando eu voltar. O divórcio levou quase 5 meses. Camila cooperou totalmente depois daquela noite. Renunciou a toda participação na Hidráulica Oliveira, aceitou visitas supervisionadas quinzenais com a Lara e fez um acordo com o Ministério Público. Confessou o crime de estelionato, aceitou 5 anos de suspensão condicional do processo e a restituição integral dos valores. O promotor concordou, em grande parte porque a delação da Camila ajudou a construir o caso contra Sandro Lacerda, que já estava sob investigação da Polícia Federal por fraudes interestaduais. Ele foi preso 3 meses depois do início do divórcio e solto com tornozeleira eletrônica aguardando julgamento. Em todo esse tempo, meu foco era a Lara. No começo, ela penou, perguntando por que a mamãe não morava mais com a gente, porque só via a mãe com uma assistente social na sala. Eu contava a verdade que uma menina de 6 anos podia aguentar. A mamãe fez algumas escolhas ruins e precisava de ajuda, mas ainda a amava. Às vezes as palavras soavam vazias, mas era o melhor que eu podia oferecer. Depois que o divórcio saiu, no final de março, eu e a Lara nos mudamos para uma casinha simples no bairro Mansões Santo Antônio. Nada sofisticado, mas era nosso. Sem mentiras, sem segundas intenções, apenas um pai e uma filha recomeçando. O negócio até que começou a melhorar. A história do desvio vazou. E de algum jeito os clientes passaram a confiar mais em mim. Eles viam um homem que foi traído mas lidou com a situação com dignidade, que protegeu a empresa e a filha sem destruir ninguém à toa. Mateus antecipou a formatura e entrou como sócio pleno, trazendo ideias novas e tecnologia de ponta.
Ter meu filho como parceiro era como fechar um círculo que meu pai tinha começado décadas atrás. Pai, a gente precisa conversar sobre expandir. Mateus disse uma tarde enquanto terminávamos de instalar um sistema de aquecimento central. Temos mais trabalho do que podemos atender. E eu tenho ideias para fazer a empresa crescer. Que tipo de ideias? Contratos comerciais, prédios de escritórios, condomínios de alto padrão, dinheiro bom, serviço contínuo. Mas vamos precisar de mais equipes, equipamentos melhores. Olhei para meu filho, 22 anos, afiado como uma lâmina, com a mesma garra que construiu a hidráulica Oliveira do zero. Você acha que a gente está pronto para isso? Acho que estamos prontos para qualquer coisa, pai. A pergunta é: você está pronto para confiar em alguém para cuidar do financeiro de novo? Aquilo tocou o fundo. Depois da traição da Camila, eu vinha cuidando pessoalmente de toda a parte contábil, varando noites fechando planilhas e pagando contas. Mas o Mateus tinha razão. Para crescer, eu precisava de ajuda. A gente faz isso juntos, eu disse por fim. Sociedade plena. Seu nome na razão social. Mas cada cheque acima de R$ 1.000 nós dois assinamos. Mateus abriu um sorriso, o mesmo que o livrava das encrencas quando criança. Fechado. Mas eu quero mais uma coisa. O quê? A gente muda o nome para Hidráulica Oliveira e Filho. 3 gerações de Oliveiras construindo algo que dure. Apertei a mão do meu filho, sentindo o eco do orgulho do meu pai atravessar os anos. Oliveira e Filho. Assim será. A vida se ajeitou, numa rotina confortável. A Lara florescia na nova escola. Eu e o Mateus estávamos construindo um negócio maior do que meu pai jamais imaginara. E eu até comecei a namorar de novo. Nada sério. Só um café com a Sara, a professora que morava no fim da rua. Então, no começo de junho, umas 10 semanas depois do divórcio, a Natália apareceu. Minha ex-esposa surgiu na porta de casa, num sábado de manhã, parecendo mais velha, mas ainda com aquela postura decidida que tinha me atraído 25 anos atrás. A Lara estava na visita supervisionada com a Camila. Então era só eu e uma mulher com quem eu não falava havia 2 anos. Olá, Osmar. Natália disse, a voz mais suave do que eu lembrava. Podemos conversar. Sentamos na varanda dos fundos, bebendo café e vendo o sol subir sobre os morros de Campinas. Natália tinha se casado de novo depois do nosso divórcio, se mudado para o Paraná. Às vezes, eu me perguntava o que teria sido diferente se tivéssemos lutado mais pelo nosso casamento em vez de desistir quando as coisas ficaram difíceis. Eu soube da Camila, Natália disse por fim. O Mateus me contou uma parte do que aconteceu. Ele não deveria ter te preocupado com nossos problemas. O meu filho estava preocupado com o pai. É isso que os bons filhos fazem. Ela fez uma pausa, estudando meu rosto. Como você está aguentando? Melhor do que eu esperava. A Lara está se adaptando bem. A empresa vai bem. Estamos tocando. Natália assentiu e então enfiou a mão na bolsa, tirando um envelope pardo. Osmar, tem uma coisa que você precisa saber. Sobre a família da Camila. Meu sangue gelou. O que tem eles? A Camila tem uma irmã. O nome dela é Amélia. E ela está tentando falar com você há semanas. Pelo jeito, a Camila nunca mencionou ela durante o casamento. Não, eu disse devagar. Camila dizia que era filha única, que os pais morreram quando ela era pequena. Isso era mentira. Camila e Amélia brigaram feio anos atrás, antes de vocês dois se conhecerem. Ficaram sem se falar, mas a Amélia nunca deixou de tentar se reaproximar. Depois do divórcio, a Camila procurou a irmã pela primeira vez em quase 2 décadas. Por quê? Natália me passou o envelope. Porque a Camila estava apavorada. Ela contou que o Sandro vinha ameaçando ela, que a culpava pela prisão e pelo processo federal. Disse que, se alguma coisa acontecesse com ela, a Amélia deveria te encontrar e te entregar o que está aqui dentro. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta lacrada com meu nome, e abaixo dela, cópias de mensagens de texto, extratos bancários e um pendrive. A Camila desapareceu há 6 dias, Natália disse. No dia seguinte à última visita supervisionada com a Lara. Ela tinha um encontro marcado com os procuradores federais para depor contra o Lacerda,
mas nunca apareceu. A Amélia fez um boletim de ocorrência, mas a polícia acha que ela fugiu para não testemunhar. E a carta? A Amélia encontrou num cofre que a Camila alugou. O banco a contatou porque a Camila a registrou como segunda titular. A Amélia leu e veio dirigindo de Curitiba no mesmo dia. Está numa pousada na Santos Dumont. Ela queria te entregar pessoalmente, mas eu disse que falava com você antes. Fitei o envelope, a letra familiar da Camila dançando diante de mim. Depois de tudo o que ela fez, ainda estendia a mão do abismo escuro onde tinha caído. Leia, Natália disse gentilmente. Depois decida o que fazer. Ela me deixou sozinho na varanda. Abri a carta. Osmar, se você está lendo isso, alguma coisa deu errado. Eu sei que você me odeia, e tem todo o direito. Destruí nosso casamento, roubei da nossa empresa, e pior, machuquei a Lara. Mas preciso que você saiba a verdade sobre o Sandro. Ele não era só um golpista. Ele era perigoso. Quando tentei me afastar depois que você me confrontou, ele ameaçou fazer mal a você e a Lara se eu não continuasse desviando dinheiro. Eu fiquei sem saída, Osmar. Cada real que peguei depois do primeiro ano foi para mantê-lo longe da nossa filha. Eu sei que isso não desculpa nada do que fiz. Nada pode. Mas preciso que você entenda que eu nunca deixei de amar a Lara. Tudo o que fiz de errado foi para protegê-la, mesmo que do pior jeito possível. Depois do divórcio, cooperei com os procuradores porque queria consertar as coisas. Mas o Sandro descobriu. Ele me disse que, se eu testemunhasse, faria a Lara pagar o preço. Não importava quanto tempo levasse. É por isso que estou escrevendo. Se eu sumir, se algo me acontecer, por favor, proteja nossa filha. Os arquivos no pendrive são tudo o que eu consegui reunir sobre a quadrilha do Sandro. Contas bancárias, outras vítimas, ameaças que ele fez. Entregue para a agente federal do caso. O nome dela é Maria Vasconcelos, da Superintendência da Polícia Federal, em Campinas. Sei que não tenho direito de te pedir nada, mas, por favor, não deixe a Lara pensar que a mãe era apenas uma ladra e uma infiel. Eu a amei mais do que a minha própria vida. Tudo o que fiz de errado foi para mantê-la segura, e sinto muito por não ter encontrado um caminho melhor. Adeus, Osmar. Cuide da nossa pequena. Camila. A carta estava datada de 6 semanas atrás, logo depois que Sandro foi solto com tornozeleira. O pendrive continha exatamente o que ela descrevia. Gravações de mensagens com ameaças, capturas de tela de conversas e documentos financeiros mostrando a rede de empresas de fachada do Sandro. Havia também nomes e contatos de outras 3 vítimas que tinham medo demais de se apresentar. Fiquei na varanda até o sol se pôr, lendo a carta de novo e de novo. Camila fez escolhas terríveis, escolhas que destruíram nosso casamento e quase destruíram o nosso negócio. Mas, no fim, ela tentou proteger a única coisa que importava, a nossa filha. Na manhã seguinte, encontrei Amélia Silva numa padaria perto da pousada onde ela estava. Ela se parecia muito com a Camila, o mesmo cabelo escuro, os mesmos traços finos, mas com olhos cansados que já tinham visto demais. Seu Osmar, obrigada por me receber, ela disse, segurando a xícara com as mãos trêmulas. A polícia não faz nada. Dizem que a Camila fugiu por vontade própria, que é uma adulta. Mas eu sei que tem algo errado. Ela estava apavorada com o Sandro. Me disse que, se um dia sumisse, a responsabilidade era dele. Eu li a carta dela, respondi. Ela deixou provas. Vou levar para a agente federal, que ela mencionou. Os olhos de Amélia se encheram de lágrimas. Você acredita nela, depois de tudo o que ela fez com você? Pensei na Lara, no jeito como ela ainda perguntava pela mãe, no desenho que tinha feito da nossa família com um anjo nos vigiando. Acredito que ela amava a nossa filha. E acredito que o Sandro Lacerda é perigoso. Por enquanto, é o suficiente. Naquela tarde, entrei em contato com a agente federal, Maria Vasconcelos, e entreguei tudo o que a Camila havia reunido. A Polícia Federal já estava montando um caso contra o Lacerda havia meses, mas os arquivos da Camila preencheram lacunas cruciais. Contas que eles não tinham encontrado. Vítimas não identificadas. Um padrão claro de ameaças e coerção que elevava as acusações de estelionato para algo muito mais grave.
11 dias depois do desaparecimento, o corpo de Camila foi encontrado em uma área remota da Serra do Japi, a cerca de 60 quilômetros de Campinas. Ela tinha sido atingida por um tiro na nuca, estilo execução. A PF assumiu a investigação imediatamente. Os registros de torres de celular colocaram o telefone de Sandro nas proximidades no dia do sumiço. Marcas de pneu eram compatíveis com a BMW dele. E uma das outras vítimas finalmente aceitou testemunhar que Sandro se gabava de fazer sumir problemas. Sandro Lacerda foi preso 3 semanas depois tentando cruzar a fronteira para o Paraguai com um passaporte falso. Dessa vez, sem direito à fiança. Foi denunciado por homicídio qualificado, coação no curso do processo, estelionato e mais uma dezena de crimes federais. O julgamento durou 6 semanas. Amélia e eu assistimos a todas as audiências, sentados no fundo da sala do tribunal. Uma aliança estranha forjada pela perda. O júri deliberou por menos de um dia. Condenado em todas as acusações. A pena chegou a 42 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de progressão por muito tempo. Durante a última palavra, Lacerda finalmente confessou ter matado Camila quando ela ameaçou expor todo o esquema. Nenhum remorso, só cálculo frio. Nunca contei a Lara os detalhes da morte da mãe. Essa é uma conversa para quando ela for muito mais velha. Mas eu contei que a mamãe cometeu erros, mas morreu tentando proteger nossa família. Às vezes, a verdade precisa ser medida em doses que uma criança aguente. Papai, você acha que a mamãe pode ver a gente do céu? Lara perguntou numa tarde em que visitávamos o túmulo. A Amélia tinha providenciado o jazigo em Campinas, perto o bastante para Lara visitar quando quisesse. Acho que pode, amor. E acho que ela está orgulhosa da menina inteligente e bondosa que você está se tornando. Lara colocou um desenho na lápide, a imagem da nossa família, com uma figura de asas nos protegendo. Eu desenhei a mamãe como um anjo. A tia Sara disse que é isso que acontece com quem ama a família. A vida seguiu em frente de um jeito que eu jamais imaginei. Sara, a professora que morava no fim da rua, tinha se tornado uma presença constante. Era paciente com a Lara, respeitava minha relação com o Mateus e trouxe um calor para nossa casa que faltava havia tempo demais. Osmar, você vai casar com a tia Sara? Lara perguntou enquanto voltávamos para a caminhonete. Tudo bem para você se um dia isso acontecer. Eu acho que a mamãe ia querer que a gente fosse feliz. E a tia Sara faz panqueca muito gostosa. Da boca das crianças. A hidráulica Oliveira e Filho prosperava além dos meus sonhos. O tino comercial do Mateus e a minha experiência criaram algo de que meu pai teria se orgulhado. Expandimos para obras comerciais. Contratamos 9 novos funcionários e estávamos disputando licitações que nunca teríamos sonhado 5 anos antes. Amélia se tornou uma aliada inesperada, até mesmo uma amiga. Visitava todo mês, dando a Lara uma conexão com a família da Camila, mas respeitando os limites da nossa nova vida. Algumas relações nascem na crise e se temperam em propósitos comuns. Naquela noite, sentei na varanda dos fundos com uma cerveja, vendo a Lara e a Sara plantarem flores no jardim. O pôr do sol pintou tudo de dourado, e pela primeira vez em anos, senti genuinamente a paz. Meu celular vibrou com uma mensagem da Natália. Vi a notícia da condenação do Lacerda. Orgulhosa de você por ter ido até o fim. A Lara tem sorte de ter você como pai. Aprendi que ser homem não era fugir das dificuldades. Era enfrentá-las de cabeça erguida, proteger o que importa e construir algo melhor a partir dos escombros. A traição da Camila quase me destruiu, mas também me mostrou do que eu era capaz quando tudo estava em jogo. O amanhã traria novos desafios, novas chances de provar meu valor como pai, como empresário, como pessoa. Mas naquela noite, vendo minha filha rir com uma mulher que talvez se tornasse sua madrasta, eu estava contente sabendo que algumas coisas, as mais importantes, não podiam ser roubadas nem destruídas. Só podiam ser erguidas, uma escolha honesta de cada vez.